Quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Realmente é um privilégio estar aqui no início desse novo trabalho de vocês, começando com instalações tão bonitas, tão joias. Parabéns por tudo que vocês já fizeram. E a minha oração é que esse lugar seja mesmo luz para os povos, né? Que vocês irradiem a luz do Senhor Jesus até os confins da terra, começando daqui. E esse lugar aqui é muito particular para mim, porque eu pastorei o Ipiranga durante 20 anos aqui no bairro do Ipiranga, logo aqui perto, na igreja presbiteriana, e então a gente conhece muito bem esse lugar. E é claro que o Ipiranga cresceu, aqui acho que vocês estão na Vila Monumento, né? Acho que deve ser Vila Monumento, mas faz parte desse bairro. E a minha oração é que vocês sejam realmente fiéis à doutrina, não é? Em dias que nós estamos vivendo, cada vez mais a gente precisa voltar à simplicidade do Evangelho, aquilo que é realmente o cerne, né, do que Jesus deixou para nós. Eu trago o abraço da CEPAL. Às vezes tem gente que nem sabe o que é isso, e eu sei que muita gente não sabe quando eu viajo por aí. Não é? A CEPAL é uma sigla que SEPAL, que quer dizer Servindo aos Pastores e Líderes. Nós somos uma organização interdenominacional e o nosso trabalho é servir. Nosso trabalho é servir os líderes, servir pastores, e hoje nós somos 111 missionários, boa parte, quem sabe 70% servindo aqui dentro do Brasil, em 9 equipes, e o restante em 10 países, em 10 nações. Cirlei e eu estamos na CEPAL desde 97, 98 na verdade, quando eu deixei o pastorado aqui da igreja de Ipiranga, e muita coisa Deus fez nesses anos, a missão realmente cresceu, e nós estamos tentando realmente ajudar a igreja em várias áreas. Cassiano tem trabalhado forte, que está aqui na área indígena, ajudando a liderança nessa área, mas nós temos gente trabalhando em muitas áreas. E eu quero deixar um convite. Esse ano é um ano muito especial para nós, que a gente comemora o 50º da CEPAL, que chegou aqui em 63, e nós vamos celebrar os 50 anos da CEPAL no nosso encontro agora em maio. E então vai ser um momento muito jóia, vai ser o 40º encontro, 40 anos de encontro e 50 anos de missão. E se você tiver alguns dias separados aí na primeira semana de maio, 6 a 10, eu acho que você pode aproveitar estando com a gente lá. É só acessar o site da CEPAL e você tem tudo lá para fazer sua inscrição. Nós estamos trazendo 3 preletores, um deles palestino, Dr. Bishar Awad, que trabalha na reconciliação entre árabes e judeus, que é uma questão muito que está, né, no nosso dia a dia, e até porque também muito da teologia hoje da igreja evangélica ela é voltada quase que exclusivamente para Israel, e a gente quer ver se a gente consegue trabalhar com uma unidade, né, entre os povos árabes também. Estamos trazendo o Dr. Kamaleson, que é um indiano já conhecido, já falou na CEPAL várias vezes, foi diretor da Visão Mundial. Estamos trazendo um latino-americano, Dr. Mário Vega, pastor em El Salvador. Ele é pastor da 2ª maior igreja do mundo, não é por isso que ele está trazendo, mas porque a igreja dele, de certa maneira, tem uma influência muito grande em El Salvador, né? Sem muita complicação, ele enche 3 estádios em São Salvador, assim, nos finais de semana, para algum evento, e a cidade tem sido transformada pelo poder do Evangelho através dessa igreja. A gente quer ouvir um pouquinho o Mário Vega nesse sentido. Então, se você tiver a semana disponível, esteja com a gente lá. Eu sei que nós estamos na reta final das vagas que nós podemos ter. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo 6. Eu vou ler uma passagem bem conhecida. Vou ler os primeiros 8 versículos do capítulo 6 de Isaías. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se a sua tradução for diferente, não tem nenhum problema. Você fica firme aí com a sua tradução, tá bom? E se alguém tiver sem a Bíblia ao seu lado, você estende, né, se alguém tiver sem a palavra aí ao seu lado. Diz assim:
No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. E acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem há ou quem irá por nós? Até o final do versículo 8. Vamos orar mais uma vez, curve a sua fronte. Pai eterno, nós queremos entregar esse tempo de meditação na palavra diante da tua presença. O Senhor sabe muito mais do que nós que se o teu Espírito não agir e traduzir esse texto para nós, iluminar o texto e aplicar em nossos corações, tudo será em vão. Então eu clamo, ó Deus, pelo nome de Jesus, que a tua palavra realmente seja pregada e que essa palavra é que possa tocar cada um dos nossos corações a partir do meu nessa noite. Assim oro em nome de Jesus. Amém. Alguns de vocês sabem que eu trabalhei na indústria automobilística por quase 15 anos, aqui em São Bernardo, na Ford. Depois eu fui para o ministério, tentando entender que tudo é ministério, mas de repente eu fui fazer teologia e fui pastorear uma igreja. Mas eu me lembro que naqueles 14 ou 15 anos, eu fui treinado dentro do trabalho ali, dentro daquela indústria, a fazer todas as coisas rapidamente, e as que eu não sabia, eu tinha que me virar para aprender a fazer e cumprir com aquilo que o meu chefe queria. Eu me lembro que eu trabalhei com um judeu durante muitos anos ao meu lado, e ele tinha um pavor enorme que eu ocupasse o lugar dele, e às vezes o meu chefe chegava e dizia: Oswaldo, faça isso, e eu não sabia, e eu chegava no seu Marco e falava: seu Marco, tem alguma dica para me dar? Ele falou: se vira, Era a palavra dele, E outra coisa que foi interessante, eu lembro que meu gerente falava sempre assim, ele jogava uma folha na minha mesa e dizia: isso aqui é para ontem. E eu trabalhei sempre nessa perspectiva, e até hoje eu padeço dessa doença, Esses dias eu ainda estava falando com a Cirlei em casa, e Deus tem, quem sabe, me tratado muito mais agora nesses últimos meses, porque eu faço a minha lista do dia e eu tenho que terminar a lista no mesmo dia. E eu sei que nem sempre isso é possível. Uma das coisas que me faz falar isso com vocês é porque nós estamos vivendo numa cultura diferente das outras. Nós vivemos uma cultura latina, nós somos imediatistas, nós queremos os resultados logo, rápido, e isso a gente faz em todos os lugares, inclusive dentro da igreja. Então nós, especialmente quando iniciamos um trabalho como esse que vocês estão começando, a gente não fala, mas a gente quer, de alguma maneira, fazer com que ele seja mais acelerado, e a gente alcance os alvos. E eu fico sempre pensando o seguinte, que Deus quer que a gente o conheça como o Deus da missão antes que a gente faça a missão que é dele. Em outras palavras, a gente tem que conhecer esse Deus, saber quem ele é, para depois realizar a missão. E invariavelmente, nós invertemos esse processo, ou seja, nós iniciamos o trabalho. E nós começamos a tomar posições e decisões, e nós lançamos alguns alvos, e eu tenho percebido que no meio da igreja, muitos não conhecem esse Deus ainda. E eu separei essa passagem exatamente por isso. Ela é uma passagem muito conhecida de um chamado, Mas a gente não fala do Deus do chamado. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que está falando aqui ao coração de Isaías? Por que a igreja dos nossos dias
ela chegou num ponto em que ela tem que dar tanto resultado em curto espaço de tempo, que hoje as famílias estão disfuncionais, as pessoas estão doentes, e nós que trabalhamos com líderes na CEPAL, a gente vê muito mais a liderança enferma. E essas pessoas estão às vezes mascaradas, elas estão cobertas, elas estão envoltas às vezes num sorriso, você abraça e ela vai dizer que está tudo certo, mas muitas delas estão dilaceradas pelo dia a dia. E eu fico perguntando, o que deu errado? O que deu errado? E para mim, no decorrer de todos esses anos, eu tenho notado que o Deus que quer que nós o sirvamos ainda não é tão conhecido. É uma coisa que vira uma retórica. São frases emblemáticas que nós usamos. Nós o conhecemos declarando algumas coisas, falando algumas coisas. E essa passagem eu acho que pode ajudar você e a mim a entender melhor como que a gente pode conhecer esse Deus, que é o Deus da missão. Primeira coisa que chama a minha atenção é que, para conhecer esse Deus, nós temos que reconhecer que a gente vive dentro de um processo da história e Ele está junto conosco nesse processo. Ele faz parte, Ele é o dono dessa história. O texto diz logo no início, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. E logo que eu li essa passagem, já tinha lido várias vezes, mas eu fiquei assim perguntando ao texto por que Isaías simplesmente não contou a história de uma visão sobrenatural, mas ele fez questão de dizer que havia um homem chamado Uzias, que viveu nesse mundo, que foi alguém que passou por essa história em carne e osso e morreu. E por que a palavra de Deus faz questão de registrar isso? Só para a gente lembrar quem é esse cidadão chamado Uzias, né? Ele foi um privilegiado, ele foi galgado a rei com 16 anos. Então, moleque ainda. Mas ele reinou por 52 anos. E é interessante que Zacarias o instruiu no temor do Senhor. Ele era um homem que vivia aos pés de Deus, do Deus Javé, daquele Deus que era o Deus de Israel. E se a gente for um pouquinho mais fundo, e você tiver, quem sabe, chance de um dia ler um pouco mais, com mais vagar, 2 Crônicas 26, você vai entender a história desse homem. Ele venceu os filisteus, ele venceu os amonitas, ele torna Judá uma nação próspera. Até que um dia, o poder que ele tinha o tornou orgulhoso. E isso provocou a sua queda, e ele foi infiel ao Senhor. É algo muito parecido que a gente tem visto, ou às vezes um perigo que nós temos corrido. Esse resultado de muitas vezes nós sermos abençoados e as coisas andarem bem, e nós sermos de certa maneira mentoreados por pessoas, nós vamos, parece que tomando uma forma. Mas há um momento em que alguma coisa não está bem no nosso coração. E algumas coisas começam a tomar conta. E novamente, eu estava lendo, eu tomei o cuidado de ler o site de vocês e a declaração que vocês têm lá, eu li essa semana, não é? E eu percebi, não é, esse desejo tão grande de vocês saírem desse método, dessa maneira antropocêntrica de ver o mundo, né? E voltar aos pés do Senhor, né? Deixar que Ele seja o Rei soberano, né? E o que eu aprendo dessa passagem é que para servir o Senhor nós temos que ter consciência que ainda há um Deus sentado no trono e que governa a história, né? E que faz questão de registrar genealogias, pessoas, idade, nome. Eu lembro que quando eu pastoreava a igreja aqui, fiquei aqui muitos anos, às vezes a igreja estava lotada e eu gravava o nome dos visitantes. Era uma estratégia que eu tinha, né? E às vezes quando acabava o culto eu ia lá na porta e falava: Roberto, foi um prazer receber. O cara levava um susto, né? Falava: pastor, como é que você gravou meu nome? Eu falei: não é o seu nome? O seu nome é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito própria, né? Ele define quem você é. E a palavra de Deus
fala exatamente disso, que o Deus da missão, que nós às vezes não conhecemos, é esse Deus que conhece a nossa história. Você pega o Evangelho de Mateus e lê o primeiro capítulo, e você vai lendo nomes atrás de nomes, até que Jacó gera José, marido de Maria. E a história parece que se transforma. E nós olhamos aquele momento singular, aquela fotografia da história, mas há uma história escrita antes. E então Jesus nasce em Belém da Judéia, e o autor diz assim, nos dias do rei Herodes. Que coisa linda isso. Nós vivemos hoje, nesse ano de 2013, no dia 24 de março. E esse é o dia que o Senhor nos deu. Regozijemo-nos nele. Mas a história quer que você, o Deus da missão quer que você construa esses dias debaixo da direção de Deus. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei. Gálatas 4:4. A palavra aqui é cronos mesmo, é o dia, calendário gregoriano, não é o dia que tem horas, que tem minutos, que tem segundos. Como tem sido a história da sua vida? Alguns anos atrás, nós fomos invadidos por uma teologia que alguns leram, que chama-se teísmo aberto, e alguns líderes proeminentes aí do mundo evangélico começaram a escrever, né, algumas coisas que nós podemos construir a história junto com Deus. De certa maneira, nós podemos fazer algumas coisas junto com esse Deus da história. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que há um Deus que constrói a história por sua misericórdia através da sua vida e da minha vida, sem que nós mereçamos. Mas Ele toma nossas vidas nas mãos dEle e Ele constrói uma história para a glória dEle. Para a glória dEle. Segunda coisa que o texto traz como ensino para o meu coração, e eu queria compartilhar com você, é que esse Deus da missão, conhecer esse Deus da missão, é reconhecer que esse Deus, Ele se revela em muitos momentos, mas especialmente em momentos de dor, em momentos de sofrimento. A palavra de Deus diz, eu vi o Senhor assentado num trono, você se lembra, acima dele estavam serafins, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo. Há uma declaração de que Deus está se revelando ali. E a pergunta para mim é essa, por que Deus se revelou dessa forma a Isaías? E aí a gente tem que voltar na história, entender e lembrar que Israel passava por um período terrível de tribulação. Nação de Judá, que havia passado debaixo do rei Uzias por um período de prosperidade, ela entra em declínio. O mesmo Uzias que havia entrado e subido ao trono, hoje ele era um homem afastado. Ele que havia fortalecido, ele estava agora tomado de lepra e afastado do reino. E nesse momento de transição, Jotão assume o governo, e esse homem chamado Isaías recebe essa palavra de Deus. Você vai dizer assim, Oswaldo, esse chamado então aconteceu no início do ministério de Isaías. Negativo. Provavelmente Isaías já estivesse ministrando há quase 20 anos, quando ele recebe esse chamado. E a visão de Isaías, que vem para Isaías, vem, eu diria, em decorrência exatamente dos problemas que Israel estava passando. Eu queria que você escutasse uma coisa com muita atenção. O Deus da missão nos chama, não necessariamente para momentos fáceis, de prosperidade, de alegria, mas Deus nos chama no meio das lutas. Não me pergunte por quê. Quando o apóstolo Paulo chega diante da presença do Senhor e pede para tirar aquele espinho na carne, ele clama. E Deus responde para ele, não, essa oração não vai ser respondida. Você vai carregar isso aí. E algumas vezes alguns crentes, ouvindo mensagens diferentes, não conseguem entender isso. Que algumas orações que nós fazemos, segundo o nosso querer, elas não serão respondidas. Lamento dizer isso para você. E a palavra do Senhor diz que
O Senhor diz para Paulo, e eu estou fazendo isso com você para que o meu poder se aperfeiçoe no meio da sua fraqueza. Porque Deus conhece o nosso coração. O foco principal nesses primeiros versículos tem esse conteúdo teológico, profundamente teológico, né? O Senhor se declara soberano. E a gente falar isso no meio dos dias de hoje soa como algo às vezes tão estranho, né? A gente está sendo bombardeados por modelos, por coisas que podem acontecer, que vão dar certo, que você junta algumas, como se fosse um quebra-cabeça, e você pega algumas peças e você monta essas peças e as coisas vão dar certo. E nós nos esquecemos que é um Deus soberano. Ele governa todas as coisas, Ele tem tudo debaixo do seu cetro. Nenhum ministério pode frutificar, nenhum trabalho missionário pode ir adiante se nós não conhecermos aquele que pregamos. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele está sentado no trono. Vale a pena registrar que Judá não havia conhecido um rei como Uzias depois do rei Salomão. E agora eles entram numa perspectiva diferente, eles entram numa crise profunda. E nessa hora então Deus se revela a Isaías dessa maneira, dizendo: Isaías, eu estou sentado no trono. Uzias não está mais. Algumas pessoas foram sacadas, porque essas pessoas não estavam mais honrando o meu nome, mas eu continuo sentado no trono e governo todas as coisas. Ele diz que o Senhor se declara não só soberano, mas que é a verdade. Ele diz, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. A expressão serafim, vocês devem saber que quer dizer literalmente queimar. E os serafins seriam os anjos que literalmente buscavam o pecado para que a verdade prevalecesse. Nada é encoberto que não venha à luz. E a palavra de Deus diz que esse Deus, que é o Deus que nos chama, é o Deus que abomina o pecado, mas que Ele é a verdade. E o Senhor ainda se declara como aquele que é santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É incrível imaginar que os próprios anjos entendiam que essa declaração tinha que ser pública. O mundo tinha que ouvir que Deus é santo e a terra está cheia da sua glória. Essa é a essência do ministério que Isaías iria desenvolver naqueles dias. Meu irmão, minha irmã, antes de servir a missão, conheça esse Deus que se revela de forma surpreendente. O rei estava morto, a esperança havia acabado, a nação que estava prosperando estava à deriva, mas esse Deus se levanta e diz: eu estou sentado no trono. Nada vai mudar. Eu tenho controle. Eu tenho controle. Conhecer o Deus da missão antes de servir esse Deus também significa reconhecer a nossa insignificância, o nosso estado deplorável, como a reforma apregoou, não é? Que nós somos de natureza corrompida, nosso coração é mau, não há nada em nós que possa muitas vezes glorificar o nome do Senhor. Certa feita, Dwight Moody disse: o começo da grandeza é ser pouco, a ampliação da grandeza é ser menos, e a perfeição da grandeza é ser nada. A perfeição da grandeza, aquele homem que pregou milhares de vezes, pessoas que caíam perante o Senhor Jesus, se dobrando a Ele, ele dizia: a grandeza, a ampliação da grandeza é ser nada. Eu fico pensando que nunca uma palavra cairia tão bem nos dias de hoje, quando nós começamos a criar uma hierarquia louca dentro da igreja, onde nós começamos a colocar prenomes, onde nós começamos a colocar títulos honoríferos, para que as pessoas sejam reconhecidas diferentes das outras.
Eu estava pregando algum tempo atrás numa igreja fora aqui de São Paulo, num outro lugar. E era uma igreja muito grande, eu me sentei no púlpito com o pastor. E aquelas cadeiras que você parece que é um rei, né? Que você senta que tem umas... Parece que você fica lá numa boa, assim, né? Você senta com espaldar alto, né? Aí eu li do lado e vi que as cadeiras do lado eram menores, né? E aí os outros foram chegando, o povo foi chegando, os obreiros, né? Eles foram sentando nas cadeiras mais simples, né? E aí estava muito quente, era uma região muito calor, e uma irmã veio e falou: pastor, o senhor quer água? Eu falei: eu gostaria. Aí ela chegou com uma jarra de prata, né? E um copo assim quase, se não era cristal, era muito perto disso, e ela jogou aquela água gelada, né? Assim, eu falei: nossa, isso é um néctar dos deuses, né? Uma hora que você está com sede, né? E aí serviu o pastor que estava do lado, eu falei: agora eu quero ver os irmãozinhos do lado aqui, né? Aí ela trouxe um monte de copinho de plástico e uma jarrona de plástico e começou a derramar água assim rapidamente. Quer água, irmão? Quer? Não quer? Quer? E tal. E os irmãozinhos tomaram água no plástico enquanto a gente comia, tomava aquela água num copo de cristal. Essa é a igreja hoje. É a igreja que faz distinção, né? Que não é mais um corpo, que não é mais uma família. É uma igreja que privilegia algumas pessoas que estão em posições de destaque. Então os holofotes começam a ser colocados sobre essa igreja, e essa igreja começa a ser alvo da mídia, como vocês estão vendo. E a gente começa a ouvir frases lapidares, né? Como essa cidade é do Senhor Jesus, essa outra cidade é do Senhor Jesus. E eu moro numa cidade em Sorocaba, né? Que a primeira placa que tem, você entrou na Castelinho, você vê lá: Sorocaba é o Senhor Jesus. E tem muita gente que não pertence a Jesus ainda lá, uma grande maioria. Mas são assim frases que você vê, você ouve, não é? Isso não é o cristianismo da cruz. A palavra de Deus diz que Isaías, ele grita. Eu posso imaginar alguma coisa saindo da alma, né, do profundo da alma dele, e diz: eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. Então conhecer o Deus da missão, eu queria que você estivesse muito consciente disso, é você ter cada dia, pedir a Deus essa graça, dizer: Senhor, eu sou insignificante, eu não tenho nada em mim. Porque se você não fizer isso, eu não fizer isso, nós vamos rodar, nós vamos de alguma maneira cair. Dr. Charles Swindoll, que é um grande pregador, né? Eu lembro de ter lido um livro dele em que ele cita uma experiência que ele estava numa igreja e recebendo algumas homenagens pelo programa que ele tinha na televisão e algumas coisas assim. E quando ele ficou na porta com a esposa, algumas pessoas passavam e começavam a dizer: Chuck Swindoll, você é uma bênção, você é um cara fantástico, sua palavra tem tocado meu coração, minha vida tem sido... Chegou uma hora que ele olhou para a mulher dele e falou: vamos cair fora, porque eu estou começando a acreditar naquilo que eles estão falando de mim. Estou começando a acreditar. E nesse momento ele se afastou daquele lugar, que em algumas igrejas é o lugar mais perigoso quando o pastor sai. E eu queria que você nessa noite, antes de receber qualquer convocação para um trabalho, qualquer desafio da missão, você tivesse esse grito dentro de você, dizendo: Senhor, eu estou perdido. Não sei se você lembra quando Nabucodonosor se encheu de orgulho, e foi o início do fim dele. Diz assim, ele disse o seguinte: não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, e com o meu enorme poder, e para a glória da minha majestade? Esse é o fim, é o início do fim. Como servir a missão sem antes reconhecer os nossos pecados? Como reconhecer a missão sem antes a gente reconhecer o pecado da nossa cidade, das crianças que estão à margem, que estão cheirando cola,
de drogados, de gente que não tem acesso à saúde, de gente que não tem acesso à educação, de alguns líderes ainda que viajam e gastam o dinheiro que nós pagamos de tributo nababescamente. Que país é esse, como dizia o Renato Russo, né? Que país é esse? E muitas vezes nós enfiamos a cabeça dentro como avestruz, né? E não estamos vendo o que está em volta. Mas o que alenta o meu coração, e o que eu queria deixar isso com você nessa noite, é que a palavra de Deus diz assim: aos humildes Ele dá a sua graça. Você escutou bem? A quem Ele dá a graça? Aos humildes Ele dá a sua graça. Por isso que o mesmo Isaías diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus muitas vezes. E os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. A gente adquire uma mente humilde quando ela é preenchida pela palavra de Deus. Não se adquire mente humilde com treinamento, com capacitação, com passos, né? A mente humilde, ela é adquirida aos pés das Escrituras. Quando você bebe da palavra e ela alimenta a sua alma, e você se confronta com ela, e você vê a sua insignificância. E aí você grita: estou perdido. E eu quero terminar a minha palavra nessa noite dizendo só mais uma coisa antes de a gente ir para casa. Nessa passagem fica claro também que quando a gente quer conhecer o Deus da missão, antes de servi-lo, a gente reconhece o toque restaurador de Deus e a consequente disponibilidade em servir esse Deus. Quando a gente reconhece a nossa fraqueza, quando a gente conhece um Deus soberano, esse Deus da missão, Ele gera em nós, Ele faz em nós um toque restaurador, para que a gente tenha disponibilidade de servir. Um dos textos que tem falado mais ao meu coração nesses anos, eu vou só relembrar você, não precisa abrir, mas diz respeito ao chamado de Ezequiel, que está registrado lá no capítulo 1. Ezequiel está numa depressão brava. O texto diz que ele está sentado junto ao rio Quebar, chorando. Ele está exilado. O exílio não é uma coisa que você procura, você é levado ao exílio. Quem viveu no tempo da Revolução aqui sabe disso. Alguns tiveram que sair desse país rapidamente. E o exílio é um lugar onde você vai porque é um espaço que você tem para tentar se salvar. Então a cultura é diferente, a comida é diferente, tudo é diferente. E Ezequiel estava numa situação de exílio e provavelmente com as suas emoções também machucadas. E esse Ezequiel recebe uma visão de Deus igual Isaías. E a palavra de Deus diz que Deus se apresentou a ele como uma figura humana. Uma coisa incrível, mas a palavra de Deus diz isso. E diz que ele se prostra rosto em terra. E ele cai diante do Senhor. E quando ele cai diante de Deus, esse mesmo Deus diz a ele: Ezequiel, fique em pé, porque eu vou falar com você. E aí então, se você ler o capítulo 2, você vai perceber que Deus fala com Ezequiel e diz: eu vou enviar você ao povo rebelde, à nação rebelde de Israel, os incircuncisos. E esse foi o ministério que ele teve. E eu quero só dizer o seguinte, que esse Deus da missão, que a gente precisa conhecer mais, é o Deus que pela sua graça, Ele provoca em nós esse toque restaurador. Eu não sei quem está aqui machucado, quem está aqui dizendo: Oswaldo, não dá mais. Cheguei no fim da linha. E eu não quero dizer nada de mim mesmo, eu quero só dizer que a palavra diz que Deus, Ele tem esse prazer em nos restaurar. São toques que Ele faz em nós e que nos restauram. O texto de João, quando ele recebe a visão do Senhor Jesus, diz assim que eu caía aos pés do Senhor como morto. Porém Ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega.
Esses homens, essas mulheres que se humilham na presença de Deus, esses jovens que se humilham na presença de Deus, esse Deus então tem um toque restaurador. Não temas. Mas para ouvir essa palavra, nós temos que estar lá embaixo mesmo, aos pés do Senhor. Só para você lembrar um pouco do que está registrado na Escritura. Havia um sinal da parte de Deus para Isaías, que era a brasa viva, que havia sido tirada do altar. Havia um sinal para Ezequiel, que era a figura do Senhor em forma humana. Havia um sinal para João na ilha de Patmos, a mão direita do Senhor sobre ele. Havia um sinal para Paulo, uma luz vinda dos céus. Havia um sinal para Pedro reconhecer a missão do Evangelho para todas as nações, um grande lençol que descia dos céus. Havia também um sinal para Moisés, uma sarça que queimava e não se consumia. Havia um sinal para Abraão, céu repleto de estrelas que não podia se contar. E havia um sinal até para Jesus, o Espírito Santo em forma de pomba. Esse é o Deus que nós cremos e onde a nossa fé está depositada nele. Eu queria que você saísse nessa noite daqui da igreja, primeiro com o coração alentado, assim. Eu não quero que você saia triste, não. Eu quero que você saia com o coração feliz. Mas eu queria também que você avaliasse algumas coisas. Não coloque o pé no acelerador, mesmo para servir a Deus, antes de você conhecê-lo. Porque os riscos serão muito grandes. Os riscos serão muito grandes. Conheça o Deus. Vá até Ele. Porque é Ele que vai fazer algo novo na sua vida. Há 3 meses atrás eu estava na Associação Billy Graham, lá em Carolina. A CEPAL tem um trabalho em parceria com a Associação Billy Graham, de evangelização pela internet. E numa das manhãs, subiu ao púlpito um rapaz com pouco mais de 26, 27 anos. Quando foi apresentado, alguém disse: ele é o neto do Dr. Billy Graham. E esse jovem subiu no púlpito e pregou como poucas vezes eu ouvi. Quando acabou aquela parte da manhã, eu fui até ele e disse que eu era do Brasil. Ele respondeu: bom dia, tudo bem? Aliás, eram as 2 palavras que ele sabia falar. Depois ele zerou, né? E eu fiquei olhando para aquele jovem e pensando no seu avô. Porque eu guardei uma frase de Billy Graham dita em 54, quando ele estava começando o ministério dele, que agora está no final, e esse neto dele disse para mim: provavelmente meu avô morra esse ano mesmo. Ele volte para a casa do pai nesse ano. Mas quando Billy Graham estava falando para 2.400 pastores em Londres, no dia 20 de maio de 54, ele disse o seguinte: normalmente eu tenho me sentido como um mero espectador, esperando ao lado, enquanto Deus trabalha. Eu quero sempre ficar fora do caminho, o mais que eu posso, e deixar o Espírito Santo agir. Provavelmente foi porque esse homem conhecia esse Deus, que é o Deus da missão, que ele foi um homem íntegro, que pregou a simplicidade do Evangelho até agora. Porque ele dizia: eu quero ser um mero espectador, porque eu sei que há um Deus no trono. Eu quero ficar fora, porque há um Espírito que age. E eu quero ser um espectador, porque eu sei que, se Ele quiser, na sua graça e bondade, Ele vai usar a minha vida para a sua glória. Eu quero que você saia daqui nessa noite, conhecendo melhor esse Deus. E certamente, com um toque restaurador, você vai poder servi-lo mais e mais. Que Deus o abençoe.